A matemática adora encontrar padrões e ela está presente em várias situações cotidianas. Por exemplo, quando você pega um táxi. Te interessou? Então viaja comigo. O preço a ser pago por uma corrida de táxi inclui uma parte fixa, denominada de bandeirada, e uma parte que depende da distância percorrida. Suponha que, num certo momento, a bandeirada custa R$ 5,50 e cada quilômetro rodado custe R$ 4. Para simplificar, eu não vou escrever esse zero aqui e nem esse 00 daqui para frente, tá? Só para ficar mais rápido. Então repare que o problema, o quanto você vai pagar, depende de duas partes. A parte número 1, ela é fixa, também chamada de bandeirada. Já que ela é fixa, como sugere o nome, ela não varia. Ela não depende do quanto que eu vou rodar. Se eu rodo 5 km, 10, 15, 20, 1000 km, não importa. Esta parte fixa é de R$ 5,5. A parte 2, ela é variável. Se ela é variável, ela muda. Aqui no caso, muda de acordo com a quilometragem que eu rodo. Eu vou pagar R$ 4 por 1 km. Isto para a parte número 2. Mas a parte número 1 sempre fixa de R$ 5,50. Com base nisso, vamos completar aqui. Aqui eu tenho a distância, cuja anotação é x, a distância em quilômetros. E aqui eu tenho o preço em reais, cuja anotação é p. Então, se o cara rodar 1 km, quanto que ele vai pagar? Em termos de parte fixa, independente do quanto ele roda, ele vai pagar 5,5. Essa é a parte número 1. E a parte número 2? A parte 2, ele paga R$ 4 por quilômetro. Como ele rodou 1 km, então a parte 2 vai ser 4 vezes 1. E ficamos com 4 vezes 1, 4, mais 5,50, resultado 9,5. É isso que ele paga se ele rodar 1 km. E se ele rodar 2 km, a parte fixa continua sendo 5,50. Agora a parte variável é a seguinte, a parte 2. 1 km, R$ 4. 2 km, 4 vezes 2. Então vai dar 4 vezes 2, 8. Mais 5,50, 13,5. Agora, se ele rodar 3 km, quanto que ele vai pagar? Na parte número 1, que é a parte fixa, ele continua pagando 5,5. Na parte 2, cada quilômetro ele paga R$ 4, como são 3 km, então 4 vezes 3. 4 vezes 6, 12, mais 5,5, 17,5. Reparem que há um padrão aqui, sempre se repete esse 5,50 aqui, Sempre se repete também o 4. A única coisa que muda é o número que multiplica o 4. Que você já deve ter se ligado, mano, que é exatamente esse aqui, Que é exatamente a distância percorrida. Então, se o cara rodar x, quanto que ele vai pagar? 4 vezes x mais 5,5. Tudo bem, vamos lá. Fechou então o item A. Item B. Expresse o valor P a ser pago em função da distância x. Então eu quero uma fórmula que envolva P e x. Qual que é a fórmula? Essa daqui, P é igual a 4x mais 5,50. Vamos colocar aqui. P é igual a 4x mais 5,5. Ou ainda a gente poderia escrever assim, Px é igual a 4x mais 5,5. As duas fórmulas querem dizer a mesma coisa? Sim. A vantagem dessa é que ela é mais rápida para eu escrever. A vantagem dessa é que fica explícito que o P depende de x, que o preço depende do número de quilômetros que eu pago. Aliás, esta variável aqui, a distância,
ela varia naturalmente, independente dessa. Então a gente diz que a distância percorrida é a variável independente. Já o preço que eu vou pagar depende do quanto que eu rodo. O preço está em função do quanto que eu rodo. Então o P é a variável dependente. Notem que entre parênteses, nesta notação aqui, ó, entre parênteses aparece a variável independente. Tranquilo? Muito bem. Calcule o preço P de uma corrida de 12 km. Então reparem que o 12 é o X. 12 km. A pergunta é quanto que é o P. Quanto é o P? Então, fazendo um diagrama aqui para a gente conseguir entender um pouquinho melhor, a situação é algo assim, ó. Nós temos aqui o seguinte, ó. Eu tenho o X e o P. Quando o sujeito roda 12 km, quando o X é 12, quanto é o P? Tem vários jeitos de você fazer. Um jeito é pegar esta fórmula aqui, ó. Ou pode ser essa outra, tá? Tanto faz. Você pega a fórmula e você simplesmente troca o X por quanto, mano? Por 12. Então fica P12 é igual a 4 vezes 12, o que dá 48, mais 5,5. Conclusão, P12 é igual a 53,5. Ok? Significa o quê? Que o preço, quando você roda 12 km, é de 53,50. Esse é o preço. Tranquilo? Agora, calcule a distância por um passageiro que pagou 45,50 pela corrida. Então, agora eu tenho que o P é 45,50. Vou colocar só 45,5 para ficar mais fácil. E eu não sei quanto é o X, qual é a distância. Então, reparem que essa questão agora, esse item D, ele é o contrário do item C. No item C foi dado o X e pediu o P. Agora é perguntado qual é o X e foi dado qual é o P. O P é 45,5. Então você pode pegar esta fórmula aqui, ó, ou poderia ser a outra, tanto faz. Pega ali a fórmula. 4x mais 5,5 e eu troco o P por 45,5. 45,5 é igual a 4x mais 5,5. Então você pode diminuir o 45,5 do 5,5, diminui um do outro, o que me dá 40, é igual a 4x. 4x. Divida o 40 pelo 4. 40 dividido por 4 é igual a x. Concluímos que x é igual a 10 km. Então, se ele pagou isso, é porque o camarada rodou 10 km. Tranquilo? Obrigado pela atenção. Por favor, dê o seu like, comente, inscreva-se no canal, compartilhe este conhecimento e não esqueça, o poder é de você.